Jornalismo em FM. Bem, amigos, hoje nós temos uma entrevista especial com Delúbio Soares, sindicalista, político, ex-tesoureiro do PT, e que foi objeto daquela discussão, daquele processo todo do mensalão, mas ele deu a volta por cima. Ele está na Bahia fazendo palestras e lançando uma obra literária, O Réu Sem Crime, é o título do livro que Delúbio Soares está lançando no Brasil e está caminhando pelos estados brasileiros para divulgar esta obra e contando a versão dele sobre o episódio do mensalão. Bom dia, Delúbio. Bom dia, amigo, tudo bom? Quero cumprimentar todas as pessoas de Feira de Santana que estão nos acompanhando. E é uma honra muito grande estar com você nesse dia maravilhoso. Estou em Salvador ainda, estou indo para a feira daqui a pouco, mas aqui está um dia maravilhoso, bonito, ensolarado. E a cidade de Salvador é uma cidade linda. Aqui também o dia está bonito, mas nós estamos... Matar a saudade. Aqui também o dia está bonito, mas nós estamos com um período de chuva instável aqui no mês de agosto. Feira de Santana é considerado o mês de agosto mais frio do ano. Não está tão frio não, mas as madrugadas aqui a temperatura está caindo para 16, 17 graus e nós não estamos numa cidade com muita altitude. Aqui nós estamos a 230 metros acima do nível do mar. Mas você vai experimentar um friozinho, não aquele frio aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas o friozinho da Bahia. Mas, Delúbio, você vai fazer também uma palestra aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, não é isso? Perfeito. Vou lançar o meu livro, O Réu Sem Crime, que conta a história das duas últimas ações penais que eu ganhei, né, que eu fui absolvido. É muito importante esse movimento, eu quero agradecer a sua pergunta, porque durante o processo, desde 2005, foi imputado a mim várias denúncias falsas, mas foram imputadas e foram a julgamento. Das 43 ações, a única que eu não fui absolvido ainda foi a do mensalão. A do mensalão chamada Ação Penal 470, que era a ação que Joaquim Barbosa liderou no Congresso, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, no STF. E essa ação, eu já conversei com meus advogados, com meus descendentes, eu vou pedir uma revisão criminal na hora correta. As demais ações eu fui absolvido em todas. A última foi a da Lava Jato, que eu fiquei 2 anos, fui condenado lá na Lava Jato pelo juiz da 13ª Vara, depois os desembargadores da 14ª Vara de Curitiba, do TRF4 de Porto Alegre, aumentou minha pena para 6 anos. E fiquei 2 anos no sistema lá em Curitiba, preso lá em Curitiba. E agora, essa ação foi considerada nula, porque a 13ª Vara não era competente para julgar. Então, de todos os processos que eu tive, 43, só uma que eu fui condenado, mas eu vou pedir revisão criminal no momento correto. As demais, eu fui absolvido em todas. Mas sabe o que é? Tem 18 anos de 18 anos que eles ficaram imputando mentira à minha pessoa, imputando mentira ao Partido dos Trabalhadores, às lideranças do PT, assim como o Genuíno, Zé Disseu, e outros, o Vacari, e ao Lula também, né? É bom lembrar que o Lula ficou 2 anos preso lá em Curitiba, sem a menor necessidade, sem nenhum crime, assim como eu, né? Assim que a do Lula foi anulada em 2021, dia 8 de março, e a minha foi anulada agora 23 de março de 2023. Então, esse processo começa de lawfare, de fake news, que lawfare naquela época não existia essa palavra no Brasil. Ela passou a ser usada nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Quando a justiça interfere na política, quando a justiça começa a perseguir os agentes políticos. E assim, e a fake news também, ela começa a ser usada nos últimos 10 anos também. Antigamente, a palavra era mentira.
Mentira, mentira, mentira. Agora não, agora ficou um nome mais bonito, fake news. Só existe o lawfare quando existe a fake news. E os jogadores que ficaram encarregados de fazer o lawfare, eles usam as fake news para transformar aquilo em verdade, tentar transformar em verdade, mas uma hora a mentira cai. Né? E eu quero lembrar a todos os ouvintes e a todos que estão nos acompanhando que eu gosto muito da frase do Sócrates. O Sócrates dizia: a mentira não vive o suficiente para envelhecer. E as nossas famílias do interior, eu sou do interior também, do interior de Goiás, de Bonito Alegre, lá minha mãe falava quando eu era menino. Ela falava: olha, não mente não, porque mentira tem perna curta. Mas a mentira, de várias maneiras, ela não prospera. Mas falada várias vezes, várias vezes, várias vezes, tem pessoas que acreditam. Para desfazer isso, gastam tempo. E é isso que nós estamos fazendo agora, mostrando as mentiras que foram feitas, que foram colocadas contra o PT, contra as suas lideranças. Por isso que eu estou indo aí à feira com muita vontade de conhecer, de reconhecer feira, porque eu fui em feira nos anos 80, 1980, 1879. Hoje deve ser outra cidade, a segunda cidade da Bahia e a maior cidade do interior do Nordeste. Então, é uma cidade pujante, uma cidade próspera, e eu vou aí conversar com as pessoas lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e quero convidá-los. Todos que puderem ir, será muito bem-vindo. Ô Delúbio, o que mais afetou a sua vida, o processo Mensalão ou a Lava Jato? Olha, eu sempre consegui enfrentar esses processos com muita altivez, cabeça erguida, paz no coração, sem ódio. Eu sou das pessoas que mais combato essa política de ódio. Nós temos que ter no coração paz, temos que ter no coração liberdade, deixar o coração aberto. Porque à medida que você fica com mágoa, com dor no coração, a sua mente você vai prejudicar você mesmo. Então, eu enfrentei esses processos sabendo que esses processos, vamos usar um linguajar jurídico. Não era o meu CPF que estava em julgamento. Não era o CNPJ do Lula que estava, do PT que estava em julgamento. O que estava em julgamento é um projeto de construção de um país sem fome. Essa batalha toda, tanto do Mensalão quanto da Lava Jato, era para destruir o projeto democrático popular que foi apresentado ao Brasil em 2022, foi vitorioso. Foi vitorioso em 2022 e foi vitorioso novamente em 2023. Esse era o projeto da classe dominante, dos poderosos do país, entender que não podia ter um projeto de igualdade social do Brasil. Não podia ter um projeto que levasse luz para todos. Não podia ter um projeto que botasse dentro da universidade. Não podia ter um projeto onde a saúde fosse prioridade, a educação fosse prioridade. É isso que aconteceu. Então, não foi o Delúbio Soares que foi preso, não foi o Lula que foi preso, foi prender pessoas que defendem construir um projeto para o país. Isso que aconteceu. Então, eu sempre tive isso na minha mente. Isso me fazia. Eu estou entrando aqui hoje, eu vou sair. Eu estou entrando aqui hoje na Papuda, eu vou sair. Estou entrando lá no CMP, lá em Curitiba, mas eu vou sair e vou continuar lutando por aquilo que eu acredito. Eu estou nessa batalha desde os 17 anos e não é agora, com 67, que eu vou mudar. Então, eu acredito, né? Eu sou de uma família muito humilde, né? Meu pai ainda mora na roça, minha mãe partiu tem 5 anos, mas ela está lá no céu, olhando por nós e nos protegendo, como sempre fez, como faz toda mãe. Eu quero dizer a você, todos esses processos foi muito duro, mas eu tive olhando na cara, olhando olho no olho de cada julgador, de cada elemento da Polícia Federal. Vou te falar um negócio. A Polícia Federal, eu fui intimado aí à Polícia Federal, às oitivas da Polícia Federal, 93 vezes. 93 vezes. Todas as vezes que eu chegava lá, tinha uma pergunta básica. O Lula sabia. O PT, por que o PT está
está roubando. Os policiais falavam isso sem prova nenhuma, né? Aí você tinha que explicar. Expliquei uma vez, expliquei duas vezes. 93 vezes essas perguntas. No início das oitivas, começava, o Lula sabia? Aí no meio da oitiva, o Lula que mandou, por que o PT tem um projeto de organização criminosa? Tinha 3 perguntas, em todos os depoimentos, 93, eu sempre procurava explicar. Mas não existia explicação. Eles não queriam ouvir. Não queriam ouvir. A Polícia Federal, o Ministério Público, os juízes, o qual eu participei das oitivas, né, que eu fui intimado, ninguém queria ouvir. Os juízes estavam lá para condenar, o Ministério Público estava lá para condenar. E a Polícia Federal, uma parte dela, dos alegados que me investigaram, uma ou duas exceções, todos queriam envolvimento do presidente Lula, queriam envolvimento do PT e achava que nós... Eu expliquei tudo direitinho, mas não adiantava. Outro dia encontrei o João Vacari, nós fizemos um debate, aí o João Vacari explicou para o plenário, olha, veja a diferença aqui. O Delúbio Soares foi em todos os debates, explicou tudo que podia explicar, tudo que ele sabia. Eu fui à Polícia Federal, fui aos juízes e nunca falei nada. Nunca, fiquei... Por orientação dos meus advogados, eu fico calado. Conclusão. Eu não falei nada, fui preso. O Delúbio Soares explicou tudo e foi preso também. Então, a ordem era prender e acabar. Porque o João Vacari, não sei se você conhece, foi o último tesoureiro do PT. Ficou 4 anos e meio preso lá em Curitiba. E agora está sendo absolvido de todos os seus processos. Então, o lawfare é isso, é prender as pessoas, para quebrar a dignidade das pessoas, prender as pessoas para baixar a moral, prender as pessoas para que a sua família fique prejudicada. É muito ruim um parente seu, um amigo seu, vai na fila vai no supermercado, alguém fica olhando torto, alguém fala, é amigo de ladrão, vai na farmácia, as pessoas ficam falando, vai na igreja, seja ela de qualquer matriz, as pessoas ficam falando. É muito ruim para as pessoas. Quando você vai preso, o grande problema é que você arrasta a família e os amigos. Os amigos ficam tristes. Os amigos, o que eu posso fazer? Né? E às vezes não tem como fazer. E nós conseguimos, estamos superando todo esse processo. Por isso que eu estou indo aí, quero apresentar, junto com aos trabalhadores, as pessoas que puderem ir lá no sindicato, e apresentar também como que eu estou vendo esse momento político. O momento político brasileiro é muito importante. Lula está fazendo um governo muito positivo para o país, não só pela região Nordeste, e eu quero parabenizar a todos os baianos. O Brasil deve a volta à democracia aos baianos e aos nordestinos. Então, quero parabenizar a todos, porque foi muito importante essa votação que a Bahia e o Nordeste deram a Lula, que recuperou a democracia no Brasil. Delúbio Soares, você foi objeto, portanto, das investigações da Lava Jato e também do Mensalão. Na sua visão, houve mais interferência política no judiciário ou do judiciário na política? Houve interferência do judiciário na política. Veja bem, o juiz da 13ª Vara, ele começou com a propaganda muito grande. Ele fez uma associação com a parte da grande imprensa para se transformar na grande personalidade do país. E ali ele foi construindo um nome para ser candidato a presidente da República. E tentou ser candidato a presidente da República. Logo, concordou e pulou para dentro do governo Bolsonaro, foi ministro, foi candidato a presidente, não deu certo, foi candidato a Senado por São Paulo, não deu certo, aí foi para o Paraná. E lá ele tornou político. Então, o judiciário, a toga, né? A toga é aquela roupa preta. Quando interfere na política, os políticos são extremamente prejudicados, que não tem como enfrentar a toga. O judiciário é um poder tão forte que o indivíduo não consegue enfrentar o judiciário. A gente tem que ter clareza disso. O judiciário, as pessoas... Eu sempre acreditei, meu Deus, que acredito na justiça. Desde a primeira denúncia do Roberto Jeff, que era mentirosa. Mas a justiça vai resolver esse assunto.
E depois de 18 anos, né, de 2005 a 2023, a Justiça está dando a sua resposta positiva. Mas até lá teve membros do Judiciário de todas as cortes, gente do STF, gente dos TRF do Brasil e muitos juízes locais, né, juízes de primeira instância, como o senhor, esse juiz da 13ª Vara, que eu não gosto nem de falar o nome, porque é inominável, o que fez com o Brasil. O que esse juiz fez lá em Curitiba? Destruiu a indústria da construção civil brasileira. Foi mais de 4 mil milhões de trabalhadores que perderam o emprego. Destruiu a indústria naval, que tem que ser reconstruída agora, e Cooperlua está iniciando a reconstrução da indústria naval, apresentado pelo PAC, nas palavras do ex-governador Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Esse juiz destruiu a ciência brasileira ao determinar a prisão do general Otto, do brigadeiro, do almirante Otto, que era o símbolo da inteligência, da engenharia nuclear no mundo hoje. E fez toda aquela papagaiada para destruir a energia nuclear. Então, nós temos que ter o seguinte, claro, quando a justiça interfere na política, não dá certo. Os poderes, eu trabalhei muito na Constituinte, eu não era deputado, mas eu era responsável, naquela época eu era dirigente da CUT, pelas emendas populares. E uma das coisas mais importantes que nós aprovamos na Constituinte, além da emenda, da redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas, é bom lembrar disso. Até a Constituinte, os trabalhadores trabalhavam 48 horas, nós conseguimos reduzir para 44. Nós conseguimos fazer a emenda do SUS. Mas o mais importante, que a gente estava saindo de um processo de um governo autoritário, da ditadura militar, saímos daquele processo de engessamento da Constituição e dividimos os poderes. Poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Cada um independente e harmônico entre si. Isso que é importante, né? E quando um poder interfere no outro, nesse momento, nós vivemos uma época que o judiciário interferiu no poder executivo, interferiu no poder legislativo. Né? É isso que, quando acontece isso, dá esse governo do inominável, que nós vimos aí há 4 anos de pandemia, 4 anos de miséria, de aumento da fome, é tudo que aconteceu no país. Hoje, o Brasil está sendo reconstruído. E eu convoco todos aqueles que estão nos ouvindo a ajudar a reconstruir o Brasil. Porque o Brasil precisa ser um país de paz, um país do progresso, um país da harmonia entre homens, mulheres, negros e brancos, indígenas, pobres, ricos. Vamos trabalhar junto para diminuir a miséria, para aumentar a riqueza do Brasil. Só pode dividir a riqueza quando produz riqueza. E quem produz riqueza são os trabalhadores. E nós temos que trabalhar nessa direção. Por isso, eu estou muito animado, muito satisfeito, porque o povo brasileiro fez uma correção de rota. Eu chamo. O Brasil fez uma reparação política ao reeleger Lula, 60 milhões de pessoas, com toda a campanha que foi feita, todo o dinheiro gasto, tudo quanto é mentira que foi colocada contra Lula, contra o PT. Lula conseguiu eleger novamente e vai governar o Brasil até 2026. Em 2026, a gente discute quem será o sucessor do Lula. Bom, depois dessa dissertação sua sobre essa relação poder judiciário, poder político, hoje o poder judiciário se adequou mais a uma realidade factual? Acho que o poder judiciário está voltando à normalidade. O que é a normalidade, Dilson? A normalidade é a Constituição. Nós batalhamos anos e anos, né? Você que é da minha geração, a gente, nos anos 80, final de 70, uma nova Constituinte. Vamos fazer uma nova Constituinte. Não veio a Constituinte exclusiva, ela veio bicameral, mas foi importante. Houve uma mobilização da sociedade, liderada pelo Ulisses Guimarães, para aprovar uma Constituinte cidadã. Isso foi realizado. Foi muito importante para o país que a Constituição, aprovada em 88,
foi fruto da luta do povo brasileiro naquele momento. E a luta do povo brasileiro naquele momento colocou divisão entre os poderes, colocou que o voto das pessoas é sagrado, quase sagrado, colocou que cada pessoa tem o direito a uma moradia, cada pessoa tem o direito a ter uma escola decente, ter um transporte decente. Então, isso tudo foi colocado na Constituinte. Foi muito importante para todos nós, para o povo brasileiro. E a gente foi construindo a Constituinte, foi construindo a consolidação da Constituinte com leis complementares, né? Criando programa baseado na Constituinte. Por exemplo, o Plano Safra e o PRONAF são fruto da Constituinte, porque as leis foram regulamentando os artigos da Constituinte. Então, esse livro é o livro mais importante. O judiciário brasileiro está voltando à normalidade, né? O STF tem que julgar dentro da Constituinte. O STJ também. E os ministros, os juízes de perícia têm que julgar de acordo com a lei, não de acordo com a sua vontade. Todo mundo pode ter suas vontades, mas a legislação é clara. Ela tem que ser obedecida. Nós temos uma carta, que é a Carta Magna do Brasil, a maior carta do Brasil. Todos nós temos que estar submetidos a ela. E não pode sair da Constituição. Porque a Constituinte, ela diz para todos nós qual é o nosso comportamento, em regra geral. Que nós temos que respeitar o próximo. Né? Que também tem outro livro muito importante, que é a Bíblia, que diz o mesmo. Que nós não podemos... as riquezas do Brasil têm que ser aproveitadas no Brasil, depois que a produção, o excedente da produção, a gente exportar. Então, tudo isso está no nosso livro da Carta Magna. Então, é muito importante. Eu acho que o judiciário, depois dessas idas e vindas, está voltando à normalidade. Eu sempre acreditei na justiça. Sempre acredito, como eu batalhei na minha juventude, muito para a elaboração da nova carta, na convocação da Constituinte, a execução da Constituinte. E é bom lembrar, Odilson, que na época da Constituinte, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, só tinha 16 deputados. Só 16. De 513 deputados, nós só tínhamos 16. Não tinha um senador. E nós conseguimos, na bicameral, uma articulação política dos movimentos sociais, movimento rural, movimento urbano, né? Todos os trabalhadores do Brasil, junto com a igreja, tanto a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, aprovar projetos importantíssimos, que está escrito na Constituinte, que mexe e vira, eles querem desconstruir, mas nós estamos trabalhando para que a Constituição brasileira seja implementada de norte a sul e que todos os brasileiros, né, tenham um exemplar da Constituição na sua casa para poder ler, refletir e ver como que pode, se tiver alguma coisa que ele acha que não está sendo correta, procurar lutar para voltar o que está ali na Constituição. Então, eu sou uma pessoa crente na Constituinte, acredito, acho que tudo isso que nós fizemos, o papai lá de cima está olhando, Deus está olhando, e eu tenho uma coisa comigo, Jesus. Quando a justiça dos homens não resolve, a justiça divina resolverá. É muito importante a gente ter claro isso. Está escrito no outro livro sagrado, que é a Bíblia. Tudo que faz aqui será pago aqui. Então, eu acho que nós temos que trabalhar nessa direção. Mas eu sou da paz, acho que nós temos que recompor o Brasil, conversar com as pessoas ainda que têm muito ódio no coração, para que tenha paz. As pessoas que ficam pregando ódio aí, que a gente prega solidariedade. A solidariedade é uma coisa muito importante. Ninguém é feliz vendo uma pessoa em São Paulo, que tem muito hoje, muito, uma pessoa com a criança pedindo um pedaço de pão. Isso é muito triste. Eu não acredito que nenhuma pessoa de bom coração olha aquela cena e não fica comovido. Como que você vai resolver esse assunto? É dando emprego. Os empregos com bom salário, é criando novas indústrias. Nós temos que reindustrializar o Brasil. Veja o que aconteceu aqui na Bahia. Em 4 anos, o governo expulsou a Ford do Brasil, que mais de 100 anos estava aqui, uma das grandes montadoras, uma das grandes fábricas do mundo,
um exemplo de modernidade. Quando a gente estuda, qualquer lugar que a gente vai estudar um pouco de ciência política, estuda a importância que foi o Fordismo para o mundo, né? A linha de produção. E aqui no Brasil, a Ford está aqui há mais de tanto tempo, e o governo expulsa a Ford. E aqui na Bahia, que onde foi feito um parque industrial maravilhoso, que agora o governador Jerônimo e o presidente Lula estão buscando uma fábrica para fazer carro elétrico aqui no lugar da Ford. Acredito que daqui a uns 6, 7 meses a nova fábrica já está instalada, mas perderam 3 anos. 3 anos de emprego aqui na Bahia. Mais de 3 mil empregos foram ceifados, foram cortados. E o governo anterior não fez medida nenhuma. Então nós temos que trabalhar nessa direção. É reindustrializar o Brasil, modernizar as relações de trabalho, né? Não pode ser o que foi feito com os sindicatos, cortar os financiamentos do sindicato, né? Isso para prejudicar a luta por melhores condições de trabalho, melhores salários. Então nós temos que rever tudo isso, mas nós vamos revendo. Não pode ser tudo de uma vez, tem que ser por etapa. Esse ano é de arrumar a casa, o ano que vem é de botar os projetos, a execução dos projetos, recuperar as obras paradas. Tudo isso é que o presidente Lula tem orientado os seus ministros, e o ministro Rui Costa, com toda a competência que ele mostrou aqui na Bahia, sendo secretário, sendo governador 2 vezes, ele tem capacidade de acelerar o crescimento do Brasil. Por isso, é um plano de aceleração do crescimento que foi apresentado lá no Rio de Janeiro, no Belo Teatro Municipal. Então, eu estou muito feliz e vamos construir esse país para todos e com todos. Delúbio Soares, vamos falar um pouco agora do seu livro, O Réu Sem Crime. É uma resenha, por certo, de toda essa história que você relatou aí, do mensalão, da Lava Jato, da qual você, como falou, só resta um processo para ser absolvido em todos eles, não é? Então eu gostaria que você apenas fizesse assim uma sinopse dessa obra literária. Essa obra, primeiro eu explico no início da obra o que é o lawfare. Depois, com a ajuda do meu advogado, eu explico o que foi as fake news e o lawfare junto. Como que aplica o lawfare a partir das fake news. Depois tem a primeira decisão, que está no livro, que é a decisão da Lava Jato, do juiz da Lava Jato. Essa decisão do juiz da Lava Jato é muito importante. O que ela diz? É muito importante, vai ser uma decisão histórica que o STJ, o ministro do STJ, tomou, e eu explico no meu livro, que o julgador, o acusador, não pode escolher o julgador, ou seja, o promotor não pode escolher o juiz para determinadas causas. E ele mostra ali que esse processo que eu fui condenado não era criminal, era eleitoral. São códigos diferentes. O Brasil tem vários códigos. Então, se fosse crime, tinha que ser, se tivesse alguma irregularidade, tinha que ser na justiça eleitoral. E foi para a justiça criminal. E na justiça criminal, eu já expliquei aqui. Lá, quando caí na 13ª vara, não existia a solução. Era cadeia mesmo. E o outro processo que eu explico também, da segunda parte da revista, que é a decisão do mensalão. A última, eu fui no mensalão várias ações penais, várias. Na época, o Ministério Público Federal, hoje todo mundo chama MPF, né, Ministério Público Federal, na época liderado pelo Antônio Fernando, que era o PGR da época, ele dividiu o processo, várias ações penais. E a última ação penal, que corre desde 2000 e a investigação é de 2023. 2003. Ela começa em 2003 e termina agora, 20 anos depois. Quer dizer, antes, começaram já a analisar, começaram já a perseguir o PT, perseguir as pessoas, desde 2003. Então, desde 2003, essa ação está lá na justiça. Agora que ela foi julgada e fui absolvido. E mais importante da absolvição é que o Ministério Público não teve coragem de recorrer. Então, ela está transitada em julgado. Então, esses 43 processos, 43 acusações, a imputação de crime que eu tive, ganhei todas.
e vou ganhar a do STF. Então, essa revista é para mostrar isso, para que as pessoas que gostam de conhecer a história do Brasil, as pessoas que querem ter um futuro, um Brasil onde as leis sejam respeitadas, é muito importante fazer esse debate. Esse é um debate que está iniciando agora, não sei quando vai terminar, mas eu tenho energia e quero fazer isso até o final do ano. Comecei o circuito nas capitais, agora estou no circuito sindical e o circuito das cidades importantes, perto das capitais, tanto é que aqui na Bahia eu estou indo na segunda cidade mais importante da Bahia, a segunda cidade, a maior população da Bahia. Depois eu vou fazer o processo de um circuito universitário, para setembro, ir nas universidades, conversar com os estudantes, com os centros acadêmicos, conversar com os professores da universidade e mostrando que essa barbaridade que aconteceu, como começou em 2005, nós não vamos conseguir explicar tudo até o final do ano. Esse é um debate que tem que ser iniciado por mim e por outras pessoas. Porque é isso que eu acho que tem que ser feito. Nós temos que reconstruir a história como ela é, e não a história como os vencedores sempre contaram do Brasil. Delúbio Soares, queremos agradecer a sua entrevista, a oportunidade de nos dar esse tempo para falar com você. Esperar que você venha hoje à feira, faça a sua palestra, nós vamos estar com a nossa equipe também acompanhando isto. E agradecer, viu, a sua disposição de estar falando aqui no nosso Bom Dia Feira. Deus, muito obrigado. Um prazer conhecê-lo, pessoa tão sensível e sincera. E vamos juntos, né? Quero contar com o seu apoio, com todo o apoio das pessoas de feira, para que vá a nosso debate hoje, adquira, a revista é distribuída gratuitamente, para que as pessoas possam ler, analisar e a gente junto construir um Brasil para todos e com todos. Um grande abraço. Grande abraço a você, Delúbio Soares. Obrigado, amigo. Obrigado pela entrevista concedida aqui ao nosso Bom Dia Feira, o primeiro Jornalismo FM.